Meus amigos acham que você é uma piada, e honestamente, eles não estão errados, ela disse antes da viagem das meninas, então eu me mudei enquanto ela estava fora. Ela voltou para casa para quartos vazios e um bilhete que dizia, espero que eles achem isso engraçado também. Espectadores, antes de seguirmos para o vídeo, por favor certifiquem-se de se inscrever no canal e apertar o botão de like se quiserem ver mais histórias como essa. Obrigado. Se eu tivesse $1 toda vez que minha namorada Emily me chamasse de seguro, eu provavelmente poderia ter me aposentado 5 anos atrás. Em vez disso, eu era apenas um analista sênior de dados de 29 anos, pagando 80% do aluguel de um apartamento no centro que a gente não podia pagar, tudo isso para que ela, 27 anos, pudesse encontrar sua paixão. Nos últimos 2 anos, eu tinha investido em nós. Isso significava que eu era a rocha. Eu era o estável. Eu era o que pagou os $8.000 em dívida de cartão de crédito que ela acumulou acidentalmente só para dar a ela um recomeço limpo. Eu era o que financiou a loja AIDS dela que fracassou, aquela que vendia chaveiros de arte em resina personalizados. E eu era o que chegava em casa toda noite às 18 horas, cozinhava o jantar, e ouvia ela reclamar sobre como o mundo simplesmente não a entendia. Ultimamente, porém, seguro tinha parado de ser um elogio. Tinha se tornado uma palavra suja. A mudança real começou quando ela se juntou ao novo grupo de amigas dela, liderado por uma mulher chamada Lauren. Lauren era um pesadelo de tendências tóxicas do TikTok, um outdoor ambulante de homens de alto valor, energia de provedor e alfas de 6 dígitos. Meu emprego de analista que pagava $110.000 por ano, que antes era a base que permitia a Emily explorar, agora era uma fonte de vergonha aberta. Eu tive o primeiro gosto real disso uma semana antes do fim. Estávamos em um jantar pré-Vegas para a viagem das meninas dela que estava chegando, e eu estava, é claro, pagando. Lauren estava falando sobre o novo cara dela, algum cara de cripto que alugava um McLaren. Você deveria entrar em cripto, Ryan, Lauren disse, nem olhando para mim. Eu prefiro investir em coisas que eu posso realmente, sabe, quantificar, eu disse calmamente. Lauren soltou uma risadinha de cavalo. Que fofo. É quase como se você gostasse de ficar na lateral financeira. Emily, ela disse, finalmente virando para ela. Você precisa de um homem que joga o jogo, não que só assiste. Eu esperei que Emily me defendesse, que dissesse qualquer coisa. Ela só forçou uma risada, os olhos dela passando por mim, e depois rapidamente desviando. Ah, Ryan, não seja tão literal. Lauren só quer dizer que você é muito prático. Prático era o novo seguro. O olhar que elas trocaram me disse tudo o que eu precisava saber. Eu não era o parceiro dela. Eu era o bobo da corte dela. O caixa eletrônico ambulante que era só um pouco demais entediante para levar para os alfas. O que nos leva à quinta-feira à noite. As malas dela estavam prontas para Vegas. Uma explosão de paetês e roupas novas espalhadas pela cama que eu paguei. Ela estava no celular, mandando mensagens furiosamente sorrindo daquele jeito que ela nunca mais sorria para mim. Emily, a gente precisa conversar, eu disse, parado na porta. Ela soltou um suspiro agressivo, de quem está sendo muito incomodada, do tipo que diz, você é a coisa mais inconveniente da minha vida agora. Meu Deus, você não pode fazer isso agora? Ela trancou o celular e jogou ele na cama. Eu estou tentando entrar no modo Vegas. Você é um pé no saco. Um pé no saco, eu perguntei, e minha voz estava perigosamente baixa. Por querer que minha namorada me defendesse? Aquele jantar semana passada. O jeito que Lauren fala comigo. O jeito que você deixa. Não está certo. Ela se levantou, e a máscara da sonhadora borbulhante e apaixonada por quem eu me apaixonei simplesmente se dissolveu. O rosto dela ficou frio e duro. Ela colocou as mãos na cintura. Você quer sinceridade? Tudo bem. Meu estômago gelou. Meus amigos acham que você é uma piada. E honestamente, eles não estão errados. Eu só fiquei olhando. Eu não conseguia sentir minhas mãos. Uma piada. Sim, Ryan. Uma piada, ela disparou. Você é só seguro. Você é previsível. Você é o cara legal que termina a planilha. Você não é o que fecha o negócio. Você entende, meus amigos? Eles estão conhecendo homens que são donos da empresa. Não só, analisam os dados dela. Ela estava respirando pesado. Os olhos dela brilhando com um choro que eu nunca tinha visto antes. E você? Eu finalmente consegui dizer.
Você concorda com elas? Não era uma pergunta. Eu só estou dizendo que preciso ficar perto de vencedores por alguns dias, ela disse, a voz cheia de despensa arrogante. Eu preciso respirar. Ela fechou a mala de mão e passou por mim, pegando a bolsa. Te vejo no domingo. Não me espere acordado. Ela foi até a porta, parou, e depois, como um pensamento secundário, beijou o ar em algum lugar perto da minha bochecha. A porta clicou fechando. Eu ouvi o elevador apitar pelo corredor. Ela tinha ido. Eu fiquei ali por bons 10 minutos, o silêncio do apartamento zumbindo ao meu redor. Um insulto ecoava no espaço que ela deixou. Uma piada. E então, um interruptor virou. Não era raiva. Nem era tristeza. Era clareza. Cristalina. Perfeita. Ela não tinha simplesmente me largado. Ela nem teve coragem de me largar. Ela só me insultou. Confirmou que não tinha nenhum respeito por mim, e depois foi embora para um longo fim de semana, esperando que eu estivesse aqui, como um cachorro leal, quando ela voltasse. A piada, eu percebi, era que ela achava que eu estaria. O clique daquela porta ecoou no apartamento por um tempo muito, muito longo. Eu não me mexi. Eu só fiquei no quarto, ouvindo o zumbido da geladeira. Uma piada. A piada, eu pensei, era que ela estava certa. Eu era uma piada. Eu era o punchline de uma história que ela contava para as amigas. Eu era o otário pagando pelo palco, pelas luzes e pelo microfone. E ela era a estrela que estava indo embora com a banda. Mas a coisa engraçada sobre piadas é que elas precisam acabar. Eu não fiquei bravo. Eu não soquei a parede. Nem senti vontade de chorar. Eu só me senti otimizado. Como um pedaço de código que finalmente foi debugado. O erro lógico, meu relacionamento com Emily, tinha sido encontrado e isolado. Agora, eu só precisava rodar o script de deletar. Eu fui até minha mesa, sentei e abri meu laptop. Eu puxei nosso contrato de aluguel, um PDF que eu tinha assinado há 18 meses. Depois abri meu aplicativo de banco. Eu olhei para os 2 anos de transferências no Venmo, aluguel, jantar, fundo de Vegas, suprimentos da ETS, a parte dela, de novo. Eu olhei para as contas de luz, todas no meu nome. Os recibos de móveis, todos do meu cartão de crédito. Eu não era o parceiro dela. Eu era o investidor principal dela. E ela tinha acabado de declarar falência emocional e financeira. Era hora de liquidar meus ativos. Eu peguei meu celular. Meu polegar pairou sobre o contato dela, aquele com a foto rindo dela de uma viagem que eu paguei. Eu não liguei para ela. Eu liguei para o meu amigo Sam. Sam, eu disse, minha voz perfeitamente nivelada. Você está livre esse fim de semana? E você ainda tem as chaves da van de mudança do seu irmão? Sam ficou quieto por um segundo. Sim, cara. Por quê? Você finalmente vai trocar aquela TV. Eu estou atualizando minha vida inteira, eu disse. Emily acabou de ir para Vegas. Ela me disse que eu sou uma piada. Eu estou me mudando enquanto ela está fora. Teve uma pausa longa, depois um assobio lento e apreciativo. Tá bom. Isso é épico. Eu chego aí em 1 hora. Vamos precisar de caixas. E cerveja. Começamos na sexta de manhã. Sam, Deus o abençoe, tinha recrutado 2 dos amigos mais fortes da academia dele. Enquanto Emily presumivelmente tomava o primeiro mimosa de Vegas, nós éramos uma máquina silenciosa e eficiente. Nós fomos meticulosos. Eu só levei o que era meu. Minhas roupas, meus livros, todo o meu setup de PC, minha escova de dentes. A cama? Eu paguei por ela. Foi desmontada e colocada na van em 10 minutos. O sofá? Meu. Foi embora. A TV de 65 polegadas? Meu bônus de Natal do ano passado. Foi embora. As panelas. As frigideiras. As facas boas. A air fryer. A máquina de expresso. Tudo meu. Eu até desinstalei as lâmpadas inteligentes e coloquei de volta as originais do apartamento, aquelas amarelas fracas. Às 16 horas, o apartamento estava esvaziado. Ecoava. Tudo que sobrou foi a coisa dela. Montanhas de roupas dela. A coleção de maquiagem dela. As telas de projetos de paixão inacabados dela. E, ironicamente, o espelho de chão ridículo,
oversized, com folha de ouro que ela e Lauren simplesmente tinham que ter, que ela comprou com meu cartão de crédito. Eu deixei lá. Parecia apropriado. Ela ia ter algo para se olhar. Às 16h30, eu fiz minha última ligação. O proprietário. Oi. Eu disse. Estou ligando para dar aviso do apartamento 12D. Eu me mudei. O quê? Ryan? O contrato não vence por mais 6 meses. Eu entendo. Eu disse calmamente. Estou abrindo mão do depósito de segurança inteiro. Também estou enviando pelo Venmo minha metade da multa de quebra de contrato agora mesmo. A outra inquilina, Emily, vai ser responsável pela metade dela, e pelo aluguel integral daqui para frente a partir de hoje. Eu enviei o pagamento enquanto ele ainda estava gaguejando. Eu segui com um e-mail formal assinado. Eu não me importava com o dinheiro. Era um preço barato pela liberdade. Meu último ato foi ir até o balcão da cozinha. Eu peguei um único post-it da gaveta que eu comprei. Escrevi 5 palavras nele. Espero que eles achem isso engraçado também. Eu colei bem no meio da geladeira. Depois, saí e tranquei a porta pela última vez. Antes mesmo do avião da Emily pousar em Las Vegas, eu estava em um apartamento novo, menor, bem mais legal, com contrato de 3 meses do outro lado da cidade. Eu sentei no meu sofá, na minha nova sala, e abri meu celular. Eu bloqueei a Emily. Eu bloqueei a Lauren. Eu bloqueei toda a corja de amigas de alto valor dela. Mudei a saudação do voicemail para uma voz robótica genérica. Depois, pedi uma pizza e dormi por 10 horas sólidas. Eu não ouvi a explosão. Eu só senti a onda de choque, de segunda mão. Sam, que ainda tinha alguns amigos em comum não tóxicos naquela órbita, recebeu o play-by-play. Emily voltou no domingo à noite, bronzeada, de ressaca, e provavelmente quebrada por causa de qualquer mesa de garrafa alfa que ela conseguiu de graça. Ela entrou no apartamento escuro e vazio. A primeira ligação dela, segundo Sam, não foi para mim. Foi pro 911. Ela denunciou um roubo. 2 policiais muito cansados apareceram. Eles andaram pelos quartos ecoando, viram as roupas e maquiagem dela empilhadas no quarto, e depois viram um único post-it na geladeira. Senhora, um deles disse, parece que você teve um término ruim. Isso é uma disputa civil. E então eles foram embora. A segunda onda veio na segunda de manhã. O proprietário. Ele informou para ela que, conforme o contrato de aluguel, ela agora era a única responsável pelos $3.400 mensais de aluguel. E ele acrescentou, ainda precisamos dos $1.700 da multa de quebra de contrato de você. Seu ex-parceiro já pagou a parte dele. Vamos precisar disso até o primeiro, ou começamos o processo de despejo. A terceira onda foi o karma de Vegas. Sam ouviu que a viagem foi uma catástrofe. Os homens de alto valor que Lauren tinha alinhado eram só alguns promotores de balada que conseguiram entrada grátis para elas, depois as deixaram com uma conta de bar de $2.000. Emily voltou para casa sem dinheiro, de ressaca, e esperando pousar no namorado seguro dela, o que apostava nela. O caixa eletrônico, no entanto, não estava mais em serviço. Ela não conseguia me alcançar, então começou a explodir o celular do Sam. Ele me fez o favor de deixar ir pro voicemail, e depois me tocou eles tomando uma cerveja. Foi iluminador. Voicemail 1, domingo, 23h30. Pânico puro Sam? Sam, onde ele está? Cadê o Ryan? Ele não atende o telefone. Alguém arrombou. Eles roubaram tudo. O sofá. A cama. Sam, ele levou a porra da cafeteira. O que eu faço? O que eu faço? Voicemail 2, segunda, 14 horas. Raiva pura. Você fala pro Ryan. Fala pra ele que eu vou chamar um advogado. Ele não pode simplesmente ir embora. Ele me abandonou. Ele me deve. Ele é covarde. Isso é sociopático. Ele acha isso engraçado. Ele é uma piada. Ele é a... Ela só gritou e desligou. Voicemail 3, terça, 3h15 da manhã. Desespero puro. Fungando. Voz grossa de choro. Sam, por favor. Eu não sei mais para quem ligar. O proprietário ligou. Eu não consigo pagar o aluguel. Eu não consigo pagar, Sam. Lauren.
Lauren não atende minhas ligações. Nenhuma delas atende. Eu só estou sentada no chão. Eu estou com medo. Eu não quis dizer aquilo. Eu não quis dizer o que eu disse. Eu estava só estressada com a viagem. Por favor, só fala para ele me ligar. Eu só preciso que ele me ligue. Sam olhou para mim. Cara, isso é pesado. Eu olhei para minha cerveja. Então, ele disse, você vai ligar para ela? Eu peguei meu celular, abri o registro de chamadas do Sam, e achei o número. Eu olhei para ele por um segundo. Depois apertei bloquear. Não, eu disse, tomando um gole. Eu não vou. Os primeiros 3 meses foram um borrão de movimento positivo para frente. Eu me joguei na piada do meu emprego chato de analista. Eu peguei um projeto complexo de modelagem de inteligência artificial que ninguém queria, e eu arrasei. Tão completamente, na verdade, que eles me deram um aumento de 20% e uma promoção pro time de ciência de dados e estratégia de inteligência artificial. Eu me mudei para um apartamento novo de um quarto num prédio melhor, um com academia. Eu comecei a usar ela. Eu estava lendo. Eu estava dormindo. Eu estava, pela primeira vez em 2 anos, não gerenciando constantemente as emoções de outra pessoa. Eu estava respirando. Eu soube da despejo da Emily pelo Sam. Ela não conseguiu encontrar roommate, não conseguiu pagar o aluguel, e não conseguiu pagar a multa de quebra de contrato. Ela foi obrigada a voltar para a casa dos pais nos subúrbios, a 1 hora da cidade. E Lauren, as amigas de alto valor, elas tinham gostado ela completamente. Assim que o provedor da Emily, sumiu, ela não era mais uma vencedora. Ela era só uma garota de 27 anos quebrada, despejada, morando no quarto da infância. Ela era, na visão delas, uma piada. A ironia era tão grossa que eu poderia ter engarrafado. Depois, os ataques secundários começaram. Quando ela não conseguia me alcançar, ela mandou a família. Um número desconhecido me ligou uma tarde. Eu quase ignorei. Alô, Ryan? Querido, é a Karen, mãe da Emily. Eu estava tão preocupada. A voz dela era toda doçura e preocupação falsas. Oi, Karen? Eu disse, minha voz plana e profissional. Não tenho certeza do porquê você está me ligando. Ah, Ryan, por favor, ela disse, o choro falso já começando. A Emily ela não está bem. Ela só ficou chorando no quarto antigo dela por semanas. Ela está um caos. Ela me contou o que disse, e ela cometeu um erro terrível. Aquelas meninas, Lauren, elas eram uma influência tão tóxica. Você sabe que ela não quis dizer aquelas coisas. Eu esperei. Ela te ama, Karen insistiu. Ela precisa de você, Ryan. Você não pode simplesmente conversar com ela? Isso tudo é tão constrangedor para ela. Aí estava, não devastador, não de partir o coração, mas constrangedor. Era só isso para eles, um problema de imagem. Karen, eu disse, minha voz fria. O que a Emily fez foi por ela. O que eu fiz foi por mim. Eu tenho que ir agora. Por favor, não ligue para esse número de novo. Eu desliguei e bloqueei o número. 1 semana depois, o chefe final tentou logar. Eu recebi um pedido de mensagem no LinkedIn de todos os lugares. Era da Lauren. Oi Ryan, quanto tempo? Olha, eu sei que a gente nunca se deu bem, mas eu acho que o que você fez com a Emily foi realmente cruel. Ela está no fundo do poço. Ela perdeu tudo. Você fez seu ponto, tá? Mas você destruiu ela. Como um homem maior, você deveria realmente entrar em contato e ajudar ela a se reerguer. É o mínimo que você pode fazer depois de humilhar ela. A hipocrisia era tão profunda que era quase impressionante. Eu tinha humilhado ela. Eu encarei a mensagem. Eu pensei em todas as coisas que eu poderia dizer. Em vez disso, eu digitei uma palavra, não. Depois apertei bloquear. Passou um ano inteiro. Minha vida estava irreconhecível. Meu novo cargo era desafiador e gratificante. Eu estava na melhor forma da minha vida, e eu tinha conhecido alguém. O nome dela era Sofia, uma arquiteta brilhante e incrivelmente engraçada que achava minhas piadas de nerd de dados hilárias. Ela era gentil, ela era respeitosa, e ela era minha parceira em todos os sentidos da palavra, por isso estávamos no City Tech Gala, um enorme jantar de premiação Black Tie. Meu projeto movido à inteligência artificial tinha ganhado um pequeno prêmio da indústria, e minha empresa tinha uma mesa.
Eu estava com um smoking perfeitamente feito sob medida, Sofia ao meu lado com um vestido azul escuro deslumbrante. Estávamos rindo, realmente rindo, enquanto ela me contava uma história sobre um cliente que queria uma casa moderna toscana / brutalista pesadelo. Já volto. Eu disse, beijando o ombro dela, vou pegar mais champanhe pra gente. Eu fui até o bar lotado, olhando o salão, e foi aí que eu a vi. O contraste era nauseante. Emily estava lá. Ela não era convidada. Ela era embaixadora de marca, um trabalho temporário. Ela estava usando um vestido vermelho barato, apertado demais, completamente errado para o evento. O rosto dela estava magro, o bronzeado de Vegas tinha sumido há muito, substituído por uma máscara de maquiagem grossa. Ela estava forçando um sorriso enquanto entregava pequenas amostras marcadas de uma nova bebida energética de uma bandeja. Nossos olhos se encontraram pelo salão. Ela parecia ter visto um fantasma. O sorriso plástico dela caiu. Ela abandonou a bandeja num parapeito próximo e, para meu horror, começou a abrir caminho pela multidão na minha direção. Ela me encurralou contra o bar. Ryan, meu Deus, você está, nossa, esse smoking. Os olhos dela passeavam por mim, arregalados com um tipo de fome desesperada. Emily, eu disse. Eu acenei com a cabeça. Minha voz era educada, distante, como se eu estivesse falando com um estranho que tinha pedido informações. Ryan, por favor. As palavras saíram dela, rápidas e frenéticas. Eu sinto muito. Meu Deus, eu fui tão estúpida. Eu fui uma idiota. Eu fui uma criança. Aquelas amigas, aquela vida toda, era tudo falso. Era tudo só uma piada. Você era a única coisa real que eu já tive. Eu só olhei para ela. Eu não disse, sinto muito por ouvir isso. Eu não disse, isso é horrível. Eu não disse nada. Eu tenho que voltar para minha mesa. Eu disse, virando ligeiramente. Não, espera. Ela agarrou meu braço, os dedos cravando na manga do smoking. A velha sensação de direito brilhou nos olhos dela. Por favor, eu estou de volta na casa da minha mãe. Eu perdi tudo. Eu perdi o apartamento. Lauren e todo mundo, eles sumiram. Você não vê? Eu aprendi a lição. Eu estou em terapia. Eu mudei. A gente pode mudar. A gente pode ser feliz de novo. Eu não tirei meu braço. Eu só olhei para a mão dela na minha manga. Eu olhei para ela com uma indiferença tão completa e fria que ela desconfortavelmente tirou a mão, como se tivesse tocado algo quente. Então é isso, ela exigiu, e o desespero estava virando azedo, se transformando naquele choro bravo familiar. Você destruiu minha vida e você está feliz? Você só vai embora assim? Eu sou uma piada para você agora, é isso? Eu parei, e pela primeira vez, eu quase sorri. Eu me inclinei, só um pouco, minha voz calma, factual, e final. Você entendeu tudo errado, Emily, eu disse baixinho. Você não é uma piada para mim. Um pequeno, patético brilho de esperança acendeu nos olhos dela. Você não é nada para mim, eu disse. Você é só a pessoa que morava no meu apartamento antigo. O rosto dela desmoronou. Era o olhar de alguém que tinha acabado de ser apagado. Ei, uma voz quente e brilhante. Sofia deslizou ao meu lado, radiante, e passou o braço pelo meu. Eu consegui uma mesa na varanda. Está tudo bem? Toda a minha postura, meu corpo inteiro, meu rosto, tudo mudou. Eu me virei para Sofia e sorri, um sorriso real, quente. Tudo está perfeito, eu disse. Eu olhei de volta para Emily, que agora encarava Sofia como se ela fosse uma criatura de outro planeta. O upgrade estava bem na frente dela, e a realização era um golpe físico. Eu apertei a mão da Sofia. Com licença, eu disse para Emily, com a indiferença educada e vazia de um recepcionista de hotel. Aproveite o resto do seu turno. Eu coloquei a mão na parte de baixo das costas da Sofia, e nós saímos andando. Eu não olhei para trás nenhuma vez. Eu não precisava. Enquanto caminhávamos para a varanda, o ar fresco da noite nos acertou, e eu ouvi o som fraco do MC do evento anunciando o próximo prêmio. E eu percebi, com uma súbita e profunda sensação de paz, que eu nem conseguia lembrar qual era a piada dela sobre mim. Não importava mais. Não era mais a minha vida. Obrigado por assistir. Certifiquem-se de se inscrever no canal e apertar o botão de like.
O que vocês acham dessa história? Compartilhem nos comentários.